Bom dia, bom dia, bom dia, você, meu amado irmão, minha amada irmã, que bom encontrar você aqui nesta segunda-feira, segunda-feira de Páscoa. Ontem, domingo, foi o dia de Páscoa para todos nós da igreja, mas durante todo este tempo, até Pentecoste, é Páscoa para nós, porque Jesus ressuscitou, aleluia! E desejo a você antecipadamente uma feliz Páscoa, com muita alegria, com muita paz, com muito amor, né? Com muita mudança, porque realmente a Páscoa é mudança de coração, mudança de vida, é renovação da nossa vida. Se você não fez ainda a sua renovação, como eu digo, vale a pena. Faça a sua renovação. Renovação de coração para que nossa vida se transforme em Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, hoje nessa segunda-feira nós leremos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 8 a 15. Versículo 21, versículo 8 a 15. Mateus 28, versículo 8 a 15. E de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então, Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns dos guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhe: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nessa escritura, como seria para nós irmos direto ao sepulcro e de repente lá você encontrar-se com Jesus e ele dizer para você: olha, você vai e anuncia aos seus irmãos, aos demais da igreja, que vão para tal lugar, né? Vão para Cuiabá, vamos supor, vamos para Campo Grande, vamos lá para o Rio de Janeiro, lá em São Paulo, não sei. Lá vocês me encontrarão. Como seria isso para nós, né? Mas por trás de tudo isso, de toda essa situação, nós percebemos que ali havia os soldados. Nós vimos que, pela história, havia os soldados. Os soldados foram convencidos, mas eles foram convencidos pelo rei, né? Que realmente dissesse a todas as outras pessoas que realmente eles viram que os discípulos foram até lá e levaram o corpo de Jesus. Olha só que situação. Então, meus amados irmãos e irmãs, aí tem já uma mentira. Mas como pode aqueles homens, aqueles guardas, esquecer-se daquilo que aconteceu com eles, daquilo que viram
a situação que eles passaram naquela noite da ressurreição. Eles não podem negar o que aconteceu naquela noite. Mas, amados irmãos, como a gente sabe que o ser humano, ele é manipulável, Veja só, eles passaram tudo o que passaram e este homem disse aos soldados para que falasse sobre os discípulos, né? Como se eles tivessem roubado o corpo de Jesus. Então, a partir daí, o povo ficou revoltado, alguns começaram a observar os discípulos, e toda aquela trama da vida dos discípulos começaram a perseguição por causa desse corpo de Jesus que foi ressuscitado. E as pessoas não sabiam, mas os discípulos foram para a cidade da Galileia, e lá eles encontraram com Jesus, porque Jesus havia prometido que ele manifestaria para eles na Galileia. E eles dirigiram-se para lá. Amados irmãos e irmãs, que alegria nossa de sabermos de grandes verdades que existem dentro da nossa igreja, como esta história. A grande verdade é que Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte na cruz. O pecado foi vencido ali na cruz. Mas a morte também foi aniquilada na ressurreição, mostrando para todos nós que nós viveremos uma vida eterna. Uma vida no Senhor Jesus, onde nós não morreremos mais, mas viveremos com Jesus para toda a eternidade. Muitos ainda sepultam os seus entes queridos e ficam vivendo a morte. Mas Jesus nos dá a esperança da vida eterna, de que todos nós, Ele é as primícias dos que dormem, conforme as Escrituras diz, Ele é o primeiro a ser ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E nós, meus amados irmãos, seremos da mesma forma. Embora ainda, como eu disse anteriormente, muitos dos nossos ainda ficam vivendo a morte. Devemos pensar e ver a ressurreição e a vida eterna prometida por Jesus. Não morreremos mais. Devemos agradecer a Jesus Cristo, nosso Senhor, por esta grande alegria de sabermos que ressuscitaremos com Ele um dia. Amados irmãos e irmãs, vivamos esse tempo de esperança, esse tempo de alegria, esse tempo de vermos que o nosso Senhor ressuscitou e Ele está conosco, está no meio de nós. Ontem eu tive uma experiência muito boa, gostosa na missa, participando com um sacerdote que celebra sempre conosco, solenemente. Você sente quando um sacerdote celebra e você sente a força dentro de você se movendo do Espírito Santo? E você sente aquela grande verdade. Cada dia que o padre ergue a Eucaristia, para mim eu sinto a presença de Jesus ali, naquele momento. E ontem, no dia que se comemora a Páscoa Santa de todos os cristãos, ontem, ao levantar a hóstia, o sacerdote falando aquelas palavras de Jesus, mais uma vez senti ali aquela presença de Jesus ali naquele lugar. Como é bom todos nós sabermos que Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, se faz presente no meio de nós. Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz que ilumina os nossos passos diante da luz do dia, onde muitos caminham na cegueira, a luz do dia. Mas nós que acreditamos em Jesus, que somos da igreja, frequentamos a igreja e professamos a nossa fé com nossas atitudes,
sabemos que Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor ressuscitado. Que alegria nossa! Ele está no meio de nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, baixemos nossas cabeças nessa segunda-feira para agradecermos ao nosso Deus por toda a paz que recebemos, por toda a verdade que nós recebemos, pela alegria da vida, por nós sabermos que também um dia nós reencontraremos os nossos, que partiram desta vida, que estão no céu com Jesus. Esta é uma grande verdade, que Deus se faz no meio de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta manhã de segunda-feira. Pedimos ao Senhor e agradecemos ao mesmo tempo pelo dom da vida, por todas as bênçãos que nós recebemos no dia de hoje, da alegria de abrirmos nossos olhos, de podermos, nesses instantes, prepararmos nossa vida para irmos trabalhar. Pedimos a vossa proteção durante o nosso trabalho, durante nossos labores na vida na terra. Protege-nos, Senhor. Dá-nos a força para continuar, seguindo os teus conselhos, os teus ensinamentos, através das palavras de seu Filho Jesus ressuscitado, que diante da Eucaristia nos ensina no silêncio, a amar, a fazer aquilo que é correto diante deste mundo tão conturbado. Obrigado, Senhor Jesus, por se fazer pão, por se dar a nós desta maneira e fazermos felizes neste tempo de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, e nós agradecemos sempre obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado na minha e na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Que você possa ter um ótimo dia de segunda-feira, um ótimo começo de semana, com muita paz, com muito amor no coração. Um ótimo dia para você. Fique na paz.